Eu não sei vocês, mas eu tava lá em casa ainda e parecia igual aquele hino, né? Eu marquei um encontro com Deus, né? Eu tava com o coração ansioso para vir aqui para a igreja para a gente poder adorar o nome do Senhor e poder orar um pouco. E o coração parece que fica desejoso mesmo. A gente fala com Deus todos os dias, mas a gente sente aquela saudade, aquele ardor no coração, aquele desejo mesmo de estarmos aqui orando. E nós vamos hoje dar sequência aí aos nossos estudos. A nossa primeira reunião, nós falamos sobre carta aos exilados, né? E nossa segunda reunião, nós falamos sobre identidade no exílio. Nossa terceira reunião, vocês lembram o que a gente falou? Vocês lembram? Sementes no exílio. Foi exatamente Salmos 126, que a gente falou lá sobre as sementes no exílio. E hoje eu quero falar sobre batalhas no exílio, entendeu? Mas o exílio foi um tempo de certa tranquilidade? Foi ruim para quem estava fora do exílio, né? Quem ficou em Jerusalém, acreditando naquelas profecias dos profetas da prosperidade, tal como Ananias, esses daí eles se arrebentaram no meio, mas quem foi para Babilônia, eles foram de fato salvaguardados. Mas quando se fala em batalha no exílio, é porque o nosso exílio é um exílio atípico. Nós cremos que estamos em Babilônia, e esse sistema da Babilônia, ele irá cair, ele irá ser derrotado. A queda da Babilônia já está profetizada lá em Apocalipse 17, depois se vocês quiserem leiam, entendeu? Alguns diziam que aquilo é uma alusão a Roma. Não, na verdade está fazendo uma alusão a este sistema que impera sobre todos nós. O mundo ocidental, ele ainda traz muito do resquício do Império Romano, greco-romano. Ele ainda traz muito resquício disso. Na verdade, a própria Europa, ela ainda revela muito esse resquício. E falar sobre as lutas que nós iremos ter no exílio, eu queria que você abrisse comigo a Escritura, no texto que é bem conhecido por vocês, Efésios 6. Efésios 6. A partir do verso 10, amém? E nós vamos falar um pouco sobre batalha também espiritual, que eu acho que também é um tema importante para se tratar, principalmente nós que estamos nesse mundo que jaz no maligno. Eu vejo os olhinhos de vocês inchados, está aqui o olho do meu pai inchado, o olho dessa oração maravilhosa, as lágrimas sendo derramadas, nosso coração se alegra muito de ver essa igreja quebrantada, cada vez nós mais quebrantados. Efésios 6, a partir do verso 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus
para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Glória a Deus. Nada melhor do que falar disso num culto de oração, né? Falar um pouco sobre isso num culto de oração. Falar sobre batalha espiritual, eu acho interessante a gente caminhar para entender um pouco de como era o mundo religioso até a manifestação de Yahvé, até a manifestação do Senhor. Porque tudo se revoluciona quando Abraão, ele ainda em Ur dos caldeus, e nós até já citamos isso, né, que naquela época não existia ainda os caldeus. Nós até dissemos que provavelmente Abraão ele estava ali na época dos acadianos e dos sumérios, eram os impérios, as cidades fortes que estavam naquela região. Mas quando Abraão recebe este chamado, e Abraão ele sai, e ele vai com o pai dele, Terá, até Harã, indo a noroeste, indo a noroeste, e depois, ao final, depois da morte do seu pai, ele volta a descer do sul. Vocês vão notar que existe toda uma influência religiosa que habitava aquela região. Tanto é que os primeiros nomes de Deus, quando eu falo primeiros nomes que foram atribuídos a Deus, não vou colocar nem o nome de Deus. Os primeiros nomes que foram atribuídos a Deus foram a partir de nomes que eram dados a deuses daquela região. Por exemplo, El não é uma palavra El que vem depois como nome Elohim, El Shaddai, entendeu? Que vem trazendo todos esse prefixo que ele vem significando, Deus que faz isso, entendeu? Eliezer, que significa Deus que ajuda. Esse prefixo El, que é guardado, não é um prefixo exatamente hebraico. Ele é um prefixo que é retirado das religiões da região de Canaã. Nós temos ao norte os fenícios, que depois se tornou hoje o Líbano. Nós temos na faixa litorânea, descendo um pouco, nós tínhamos os filisteus, que ficavam ali naquela região de Ascalon, de Gaza. Tínhamos aqui, um pouco mais abaixo, nós tínhamos os cananeus, e esse prefixo El, ele estava muito atrelado a isso. E agora, primeira forma que se aparece o prefixo El para designar um atributo de Deus, ele vem junto com alguma característica do Senhor. Por exemplo, El Elyon significa o Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aí, isso daqui vem atrelado. Abraão recebe isso.
repassa para o seu filho Isaque. Seu filho Isaque, como um dos patriarcas, repassa para Jacó. Jacó repassa para os seus 12 filhos. E aí, nós falamos até no nosso encontro passado, que o exílio, ele é também um local de fertilidade. Quando normalmente o povo está no exílio, eles começam a produzir muito. O povo de Israel, os filhos de Israel, vão até o Egito, que foi uma forma de exílio ao sul, mas é uma característica de exílio. Eles vão até ao sul, e a Escritura, quando inicia o texto de Êxodo, uma coisa que acontecia era que as mulheres hebreias, elas eram parideiras profissionais. Entendeu? Elas tinham muitos filhos, muito rápido. O povo hebreu começou a impor medo nos egípcios por causa da alta fertilidade, de modo que as próprias parteiras que são escolhidas e são designadas para ela, olha, vamos fazer uma coisa, um controle de natalidade no ato da concepção. Como que vai ser isso? Vocês que são as parteiras, vocês quando elas tiverem, quando as hebreias começarem a parir, vocês vão já, quando nascer menina, vocês deixam viva. Mas nascer o menino, vocês já matam na hora que nascer. Olha que loucura isso. Começa já uma perseguição a partir daí, porque o povo vai naturalmente se fortalecendo. Pensem nisso. Um povo que vai naturalmente ficando cada vez maior. E por isso que eu disse, o exílio é um local de fertilidade. A igreja do Senhor cresce em Babilônia. Nós, como Israel de Deus, a Escritura mesmo diz, este evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Então a pregação do evangelho, a dissipação do evangelho, nos nossos dias vocês não fazem ideia. Em países como o Brasil, a gente ainda vê um esfriamento, porque normalmente países onde está tudo tranquilo, começa naturalmente a ocorrer uma apostasia. Na Europa, a apostasia já é frequente. É difícil encontrar um europeu que consiga crer, para vocês terem uma ideia. Na Europa, dificilmente, até mesmo a pregação do evangelho se torna extremamente perigosa hoje na Europa. Se você não pode abertamente, em vários países é proibido que você fale abertamente em praças públicas. Você não pode começar a anunciar. Tem países que a panfletagem é proibida, porque eles entendem como um incômodo. Países onde você não pode expressar a sua fé orando de pé em algum local. No Brasil, nós seguimos, principalmente por conta dessa última aliança dos últimos tempos com a política, o que nos espera provavelmente é uma grande apostasia nos nossos dias. Já está havendo, mas provavelmente isso vai se acentuar. Uma apostasia de todas as formas. Para se ter uma ideia, o mundo evangélico tem perdido cada vez mais e mais fiéis para o romanismo, para o catolicismo romano. E nós sabemos o quanto o catolicismo romano é uma religião que eles dizem que não são idólatras, mas de fato o são. E não há como fechar os olhos para a realidade disso daí. Mas não somente isso. Voltamos lá para trás. As religiões antigas, nós falávamos em encontros passados, inclusive, que a base delas, os deuses normalmente estavam atrelados a alguma manifestação física, algum fenômeno natural, algum astro, alguma localidade ou alguma coisa, normalmente. Quando você vai para o Egito, por exemplo, o Nilo
se apresenta como um Deus. O Nilo é em si mesmo Deus. Por que que, quando as parteiras decidem não matar as crianças, os meninos egípcios, por que que o faraó determina que quando os meninos nascessem, eles fossem lançados no Nilo? Quando nascesse menino, a ordem era para que pegasse essa criança e o atirasse no Nilo. Por que atirar no Nilo? Não seria muito mais fácil pegar a espada e traspassar a criança? Porque representava um tipo de oferenda. O Nilo, que entregava tanta coisa. O Nilo, em extensão, é o maior rio do mundo, em extensão, não em quantidade de água, porque o rio Amazonas consegue ter mais água do que o Nilo, quando você fala em proporção. Mas em extensão, o Nilo é o rio mais extenso do planeta. Quando ele chega na parte norte, porque ele vai atravessando o continente africano até chegar na parte norte, e ele se desembocar ali no delta do Nilo, que cai no mar Mediterrâneo. Mas o Nilo, buscar água, ele vai aos poucos. A população do Egito, inicialmente, ela vai aproveitando a facilidade que existia, principalmente na região mais norte do Nilo, de se plantar por meio de canais, e não só de canais. Porque o Nilo, quando dá entre os meses de julho e outubro, normalmente é o tempo da chuva naquela região, o Nilo normalmente se enche, e as enchentes do Nilo conseguem fertilizar tudo em volta. O povo egípcio, eles eram chamados de o povo da Terra Negra. Por que esse nome? Vocês já ouviram falar disso, dessa expressão? No passado eles eram chamados de o povo da Terra Negra, porque quando o Nilo ele enchia e ele fertilizava, a terra ficava preta, ficava diferente daquela cor avermelhada que você acha nos desertos. E aí a religião, principalmente a egípcia, ela normalmente ela vai se estabelecer em cima de alguns binários. O que é binários? Trevas, luz, entendeu? Seca e muitas águas, fertilidade e aridez. Nesses binários é que vai se estabelecer caos e ordem. Quando esses povos vão juntando ali, depois vai havendo vários reis e vão se criando dinastias. Nós temos as muitas fases do Egito, mas quando chega ali no tempo de Moisés, a dinastia dos faraós já está consolidada de norte a sul. E como uma dinastia consolidada de norte a sul, agora a religião, lembrem-se que a religião e culto e cultivo estão sempre juntas para formar o que nós chamamos de cultura. Vocês se lembram disso? Religião, fertilidade da terra, tudo isso, cultivo. E eu olho para os poderes, eu começo a adequar aqueles poderes, as manifestações de tudo, e eu começo a tentar nominar aquilo. Alguns desses nomes, inclusive, as pessoas diziam que eram nomes ocultos, existia o nome daquele Deus, o nome popular daquele Deus, mas o nome oculto daquele Deus representava uma chave que poderia produzir a manipulação das coisas para atender à necessidade do povo. E normalmente quem mantinha o conhecimento desses nomes ocultos eram os sacerdotes. E a figura principal sacerdotal no Egito da época ali dos israelitas, a principal, que os israelitas estavam como escravos lá, a principal figura sacerdotal se manifestava na pessoa do faraó. Eu disse, o Nilo era tido como Deus Api. O faraó,
ele era a reencarnação de Horus. E o Sol, que era outro poder, era chamado de Deus Ra. Dando aqui 3 exemplos muito simples. Quando Deus, ele se manifesta para Moisés na sarça ardente, a primeira coisa que vocês têm que entender, Moisés nos primeiros 40 anos de idade dele, enquanto ele foi criado, apesar de ter sido criado por sua mãe verdadeira, ele foi criado segundo os costumes, ele foi criado como príncipe, ele foi criado como filho da filha do faraó. Mas isso no coração dele gerou nele já desde muito jovem provavelmente um certo desejo. Você nota isso quando você lê Atos dos Apóstolos, principalmente na defesa de Estevão, você consegue inferir isso do texto. Provavelmente nasce no coração dele um desejo de auxiliar o povo na libertação deles. Tanto é que quando ele vê a forma que os hebreus são castigados, a forma que os hebreus eles são feridos, o coração dele se ira e ele comete um assassinato. Quando ele comete aquele assassinato, ele está, de certo modo, dizendo para os hebreus o seguinte, daqui, olha, é assim que a gente tinha que agir. Vocês vão notar que qualquer dinastia imperialista que se manifeste, essa dinastia ela vai precisar exercer um controle muito forte sobre os seus súditos. E, dentre as dinastias, historicamente, sempre vai surgir aqui e acolá alguém que se levanta como profeta, e essa pessoa que se levanta como profeta, sendo verdadeira ou não, ela normalmente vai instigar as pessoas a gerarem uma revolução contra a dinastia. É desse jeito. Mas Moisés, quando ele comete o assassinato e os próprios hebreus o acusam do assassinato que ele cometeu, dizendo o seguinte, aí você vai fazer a mesma coisa que fez com o cara lá, vai matar a gente também, porque você viu a gente aqui brigando. Moisés, preocupado, descobre o ódio que o faraó, não é o faraó que o perseguiu, mas o pai do faraó que vai perseguir os israelitas. Moisés vai e foge para o deserto. Essa fuga de Moisés, a vida de Moisés é distribuída em 3 fases, né? Primeira fase no Egito, como príncipe do Egito. Segunda fase no deserto. Terceira fase, quando ele vai ao Monte Horebe, vê a sarça ardendo, ele recebe agora a missão que o Senhor o dá. Mas agora ele entende, ele já não guarda mais aquela juventude dos 40 anos. Um homem com 40 anos, ele tem uma força, ele tem basicamente a força de um jovem de 20 e poucos, só que guardando bastante maturidade. Por isso que é a idade do lobo, né? Para o homem de 40 anos. Ele mantém certa força, mas guarda maturidade. Moisés agora ele está com 80 anos, então ele já não guarda a mesma força. Ele já não se considera provavelmente forte o suficiente para isso. E tanto é que o tempo todo ele fala, mas o Senhor vai me enviar, o que eu vou falar? O tempo todo você vê o medo e a insegurança participar do coração dele. Mas agora, nessa luta que vai se estabelecer contra a religião, contra os principados e as potestades que se manifestam no Egito, essa luta agora quem vai travar é o Senhor. E agora ele vai deixar claro, Moisés, avisa, Senhor, mas quando eu for lá, primeiro, eu sou um homem de palavras difíceis. Tem hora que Deus até perde a paciência com Moisés, né? Deus fica irado, fala, chamarão logo para te ajudar. É quase que Deus está falando assim, né? Eu falo, mas eu sou homem de palavras pesadas, eu não dou conta de falar, eu não domino essa arte. Em alguns momentos, Moisés
ele vai dizer, mas quando eu estiver lá, quem eu digo que me enviou? E aí entra aquele tetragrama que nós conhecemos, que se perdeu a pronúncia. Que para nós chegou como, a gente traduz como Iavé, Javé, Jeová. Mas se perdeu a pronúncia. E a pronúncia, até conversava esses dias com o meu amor lá em casa, o motivo pelo qual se perdeu a pronúncia do nome que era falado na época de Moisés, por causa do extremo cuidado e da extrema reverência dos copistas da Escritura. No começo, eles foram copiando e eles decidiram, para não falar o nome de Deus em vão, o nome que ele tinha se revelado para eles em vão, eles pararam de fato a falar, pronunciar aquela palavra que hoje a gente traduz como Iavé. Eles pararam de falar. Com o tempo, os copistas hebreus param inclusive de escrever o tetragrama. Eles modificam o tetragrama para escrever no lugar a palavra Adonai, que significa Senhor. Olha que interessante isso. Na tua Bíblia, se a tua Bíblia não é das testemunhas de Jeová, provavelmente quando vem um nome, ou se não é a King James, que as traduções da King James, elas normalmente traz o nome Iavé, ou Javé, ou então escrito mesmo, quase que o tetragrama. Mas se sua Bíblia ela é das traduções de Almeida, ou as traduções mais novas, provavelmente ela vai estar escrito, quando se fala de Iavé ou Adonai, vai estar escrito Senhor em caixa alta por completo. Não é só a primeira letra escrito Senhor, vai ter escrito S-E-N-H-O-R, tudo maiúsculo. Quando você vê isso na tua Bíblia, isso significa que aquela palavra originalmente era esse tetragrama, que foi representado por nós como Iavé. E que depois foi substituído por Adonai. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus revela este nome para Moisés, e que este nome, ele basicamente tem esse significado de Erie Asher Erie, que significa, eu sou o que sou, te enviou. Ou melhor, a melhor tradução seria, eu serei o que serei, ou seja, eu sou o que eu bem quiser ser. Este é que te enviou. Quem eu digo que me enviou? Nota que agora Deus ele está se apresentando num tempo onde ele também vai se manifestar como Eliezer, o Deus que auxilia. Eu serei o que eu quiser ser, te enviou. Diga isso para o faraó. E agora é que começa todo o embate. Avisa faraó, aqui começa toda a luta. Avisa a faraó. Avisa a faraó que deixe o meu povo ir prestar culto a mim. Mas já te aviso, Moisés, você vai apresentar sinais, a vara de Arão vai se tornar serpente, você vai apresentar outros sinais, e o tempo todo eu vou endurecer o coração de Faraó, porque a intenção de Deus é destruir, aniquilar os principados, demônios, deuses que se manifestam no Egito. É a destruição de tudo isso. Esse é o objetivo de Deus. E se vocês notarem a forma que as 10 pragas se manifestam, elas vêm com esse sentido de destruir todas essas manifestações da divindade. A gente pode dizer que as 10 pragas, elas se manifestam inicialmente em 3 ciclos
e a última praga, que é a morte dos primogênitos. 3 ciclos de 3, né? 3, 3 e 3 e a última praga. Qual é a primeira praga? O Nilo se torna sangue, atinge o coração da divindade egípcia. É um ataque ao coração daquele principado. O Nilo, que outrora era usado para onde crianças hebreias foram lançadas lá como oferenda, agora devolveria o sangue. E se vocês notarem, as outras pragas são praticamente consequências desse apodrecimento do Nilo. O Nilo se torna sangue, em seguida vem a praga dos piolhos ou dos mosquitos. Logo depois da praga dos piolhos ou dos mosquitos, primeiro vem a praga das rãs. Logo em seguida a segunda praga. Terceira praga, dos piolhos e dos mosquitos. De onde vêm as rãs? Do Nilo. De onde vêm esses mosquitos? Vem da podridão do Nilo. Quarta praga, a praga das moscas. Seguida pela praga da morte dos rebanhos. Tudo isso atrelado à figura do Nilo. Olha só, o coração. Onde eles cercaram dali para entender, para colocar o coração deles na dependência do Nilo, e ergueram o Nilo como Deus Ape. Agora o Nilo está devolvendo miséria. Mas não somente isso. Entendam, eu disse que a cultura egípcia, ela se manifestava em uma espécie de... ela era mais ou menos binária. As águas que ficavam junto ao Nilo fertilizavam a terra, e a terra preta, ela era a ordem, que ela era colocada em confronto com a terra vermelha desértica, que era o caos, que não produzia nada. Do mesmo modo, luz e trevas era o tempo todo desse jeito. Ordem e caos, era assim que funcionava. Mas foi erguido um mediador entre os deuses. O sacerdote principal, ele era um mediador entre os deuses, o povo e o cosmos, para que tudo continuasse totalmente ordenado. E o faraó, como a reencarnação de Horus, ele tem justamente essa função. Vamos lá, o Nilo foi atingido. As próximas, nós falamos de 6 pragas. Qual foi a primeira? Falamos de 5? Das feridas purulentas nos corpos. Então, o povo, primeiro, o Nilo como Deus, ele cai, e agora a população, o caos, ele toma conta da população, do povo. Ou seja, quem era para fazer mediação já não está servindo para nada, porque o caos foi dominado. O Deus que é o coração do Egito, ele apodrece. Desse apodrecimento o rebanho morre, desse apodrecimento as pessoas ganham úlcera nos seus corpos todos. Qual é a próxima praga? Granizo. Agora nós estamos falando do cosmos respondendo à desordem que foi estabelecida por causa que aqueles deuses estão sendo destronados. E agora o granizo cai sobre a terra. E vai destruindo plantação. Quem não guardou os seus animais, vão ver seus animais morrendo. Quem não avisou aos seus escravos que essa praga ela iria ser derrubada sobre a terra, vai ver seus escravos morrendo. E assim vai se estabelecendo. Agora o cosmos
começa a se revoltar e o caos está estabelecido. Porque Erié, Asher, Erié entrou em socorro do seu povo para batalhar essa luta que vai destruir principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Vai destruir todos aqueles deuses e vai demonstrar que todos eles não são nada. Nada. Mas não somente isso. Um vento do Oriente agora, representando o cosmos, traz uma praga de gafanhotos. Que o que se salvou do granizo agora vai ser destruído. A terra fica preta. A terra que era preta por causa da fertilidade, da bênção, da ordem, que a mediação do Horus reencarnado trazia para aquele povo, agora ela está preta, mas está preta para destruir tudo o que se produziu. Para trazer fome, caos, desordem. Esse Deus, quando ele vem ao nosso auxílio, ele vem para destronar, gerar tantas vezes o caos, mas para ele demonstrar quem é soberano. Para ele revelar que ele é o El Elyon, o Altíssimo. Não há outro como ele. E o tempo todo ele diz acerca dele mesmo: não há ninguém semelhante a mim. E o endurecimento do coração do faraó, ainda que eu não possa tirar a responsabilidade dele, mas está dentro do propósito divino. Seja acirrando o castigo sobre Israel, seja da forma que for, está dentro do propósito divino para que quanto mais difícil a coisa ficar, mais o poder dele vai se manifestar. Quanto mais complicado, quanto maior a tribulação, mais o poder dele se manifesta. Não é isso que Paulo diz? 2 Coríntios capítulo 12. O poder de Deus, poder de Cristo, se aperfeiçoa nas fraquezas, que ali ele diz que são tribulações, angústias, que são perseguições por amor do nome do Senhor. E aqui o poder de Deus vai se manifestando e se aperfeiçoando, igreja. Mas não para por aí. O Deus mais poderoso era o sol. E a nona praga escurece o sol. O último Deus é destronado pelo poder do El Shaddai. O último Deus é destronado. Por 3 dias houve trevas no Egito. Onde o povo de Israel morava, continuou a luz do sol, o dia aconteceu do mesmo jeito. Mas sobre Faraó e os egípcios, as trevas enegreceram o sol. Nós vimos 2 deuses destruídos, a população consumida, e nós vimos o cosmos se revoltando. Mas ainda havia um terceiro Deus a ser aniquilado. O descendente de Faraó, o primogênito descendente de Faraó, ele era a continuidade da reencarnação de Horus. E a 10ª praga, ela vem para aniquilar, humilhar e destruir. Quando eu disse para vocês, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, tantas vezes
A igreja, ela olha para si mesma e diz, meu Deus, a gente não vai conseguir vencer isso. Ah, igreja, se vocês entendessem quem é o Deus de vocês. Principados que se levantam em nosso tempo, que se baseiam no culto à própria autoimagem, no culto ao próprio ego. Esse nosso Deus, ele vem para aniquilar isso. Tudo bem. Ainda nós vamos ver a manifestação dentro deste mundo que jaz no maligno, uma vez que nós estamos no exílio. Mas você sabe o tanto que os deuses têm sido aniquilados um a um de dentro de você, e toda a tua idolatria, dia após dia, ela cai por terra para que você se dobre a este Deus. E quantas vezes isso não se estabeleceu dentro de um caos interno terrível? Quantas vezes isso não se estabeleceu debaixo de um caos interno que é assustador? Nos nossos dias, o que nós precisamos entender é que esse mesmo Deus, Eliezer, Deus que auxilia, ele está adiante de nós, batalhando por nós. Mas ainda havia uma coisa lá entre os egípcios, que restou. Uma última potestade. Os principados todos caíram. Todos. Mas ainda restou uma potestade, o poder bélico do faraó. Ele ajunta os seus carros, ele prepara a sua infantaria, a cavalaria está a postos. E ele acredita que os israelitas estão confusos, estão perdidos, porque agora eles se estabelecem com o mar à frente deles. Montanhas de um lado, montanhas do outro, e o mar à frente deles. E de repente eles olham e o faraó vem chegando. Havia um anjo que passeava à frente do povo de Israel, mas que agora a ordem é dada onde? Agora você vai para trás. Eu abrirei a dianteira e cuidarei da parte de trás. A Escritura diz que uma nuvem cobre o povo, de modo que os exércitos de Faraó, eles não conseguem mais avistar o povo. E o anjo do Senhor se posiciona para livrá-los. O mar vermelho se abre. O povo começa a atravessar em terra seca. Segundo o relato da Escritura, parede de água de um lado, parede de água do outro, como se as águas estivessem se congelado, parado no tempo o seu curso, para fazer aquele povo atravessar. Multidões e multidões vão adentrando, varando a noite, enquanto atravessam aquele mar. O exército de Faraó vem rompendo a madrugada, tentando chegar, mas os seus carros, eles emperram no caminho. Rodas se quebram, se partem, atolam, e eles vão, o que era para ser a rapidez e a velocidade esmagadora, o que era para ser a blitzkrieg do faraó, se torna a lentidão do seu exército, se torna o atraso do seu exército. E aí eles vão indo, quando a madrugada vai se rompendo, o povo já passou. A aurora se levanta, o sol se manifesta no oriente. E o Senhor diz a Moisés: ergue tuas mãos.
e o mar engole todos os seus inimigos. A igreja do Senhor. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas essas potestades já foram derrotadas pelo poder de Deus. Principados caem por terra sem o povo precisar erguer uma só espada, porque a glória sempre é dele. Porque a glória sempre é dele. Aleluia. Glória a Deus. E o povo, aquele exército é completamente destruído. E pela primeira vez nasce um novo nome para o nosso Senhor. Ele é o Deus que nos auxilia, Eliezer. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele é o El Shaddai. Ele é tudo isso. Mas ele é também o Senhor dos exércitos. Ele é também o Senhor dos exércitos. Nos nossos dias, principados se erguem dentro da própria religião. Esses dias eu ainda via um pastor falando de algumas coisas, eu até mostrei para o meu amor, e eu falei, amor, não parece um horóscopo? Ele falava sobre a semana o mês de Ácer, o mês de não sei o quê, e ele começava a trazer toda aquela cultura judaica que durante o período interbíblico, vocês precisam entender, durante o período interbíblico, a cultura judaica, ela vai se tornando cada vez pior. Porque nascem os judeus, uma espécie de filosofia judaico-alexandrina. Alexandria, no Egito, foi uma cidade extremamente filosófica, fundada para homenagear Alexandre o Grande, e como Ptolomeu, o reinado dos Ptolomeus, quando Alexandre o Grande ele morre, o Império Grego ele é distribuído em 4 reis. Quem fica na região do Egito são os Ptolomeus. Esses caras, eles ficam muito admirados da cultura judaica. E milhões de judeus, eles se estabelecem ali em Alexandria. Por que eu estou contando isso para vocês? Nós estamos falando do período daqueles 400 anos entre o último profeta que profetiza Malaquias e a vinda de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo. Um período de 400 anos de um silêncio abissal do Senhor. Um silêncio profundo, onde a revelação dá uma pausa na revelação. E agora nasce uma nova forma. Os judeus eles começam a tentar adequar a sua forma de pensar ao platonismo, porque eles estão debaixo de Alexandria, debaixo da influência macedônica, da influência grega. E agora eles querem unir a filosofia à Bíblia. Alguns judeus começam a interpretar a Torá, a lei de Moisés, de acordo com a filosofia, com as filosofias platônicas. E aí nasce uma reação a esse movimento. Alguns ortodoxos, que mais na frente vão ser chamados de fariseus e também de doutores da lei, que vocês vão conhecer no relato de Jesus. Esses ortodoxos, eles vão se posicionar firmemente em defesa da Torá, querendo separar por completo. Não dá para interpretar a lei de Moisés baseada nisso. E aí eles vão traduzir por meio do Mishnah e de várias coisas. Eu não vou entrar nesses nomes porque não há por que eu explicar isso para vocês. São muitos detalhes, mas eles vão criar a chamada lei oral, que
é convertido no Talmud e outras partes, e que isso tudo, esse compilado da lei oral que eles acreditam que nasce em Moisés, é a interpretação perfeita da lei mosaica. Por isso que havia um grupo que era treinado, que era doutrinado para serem os intérpretes da lei. E as interpretações da lei vão ficando tão malucas, que na época de Jesus, o que Moisés não mandou, já tinha virado mandamento. Chega ao ponto deles dizerem que no sábado você não pode carregar um lenço, porque você estaria infringindo a lei. Jesus cura no sábado, manda seus discípulos colherem espiga no sábado. Isso tem na lei mosaica? Não existe proibição. Jesus traz a interpretação, Jesus ele vem quebrando estes principados, porque a interpretação que se dá, seja tradicional, se manifesta como principado, sim. A Igreja Católica tem um grande principado, e muitos acreditam ser Maria. A Maria, gente, só é utilizada de modo errado. Só é interpretada, não é nem utilizada, é interpretada de modo errado, porque nem usada ela está lá com o nosso Senhor. Ela está participando dos santos uma hora dessa. Não está um pingo preocupada com o que está acontecendo aqui. Mas a tradição católica, ela se coloca acima da Escritura. Isso vem de um costume. Nota que é uma apropriação, que ela se torna quase que dinâmica e orgânica para qualquer um que tente fazer uma defesa, uma apologia. A palavra apologia significa defesa. Uma apologia da própria fé. E agora eu vou lhes explicar rapidamente, como que isso funciona. Por exemplo, quando a gente vai para a história da igreja, como que esses principados eles vão nascendo? Qual é a formatação embrionária da criação, da modelagem e da confecção de um principado, como por exemplo a tradição católica? Quando, do início da história da igreja cristã, um monte de maluco começou a querer decidir como que era para ser, quais eram os livros que eram inspirados para entrar no Novo Testamento. O Velho Testamento já estava pronto, os judeus já tinham decidido qual era a Taná, que compõe esses 39 livros do Velho Testamento que nós conhecemos e que fazem parte da Bíblia protestante. Já estava pronto, terminado, a gente já estava com a revelação pronta na mão. Mas agora tinham os novos livros. Por quê? Porque enquanto a cultura judaica, até as festas eram estabelecidas por meio da lei, era ou não era dessa forma? Festa da lua nova, festa dos pães ázimos, festa dos tabernáculos, as festas das primícias, todas essas festas eram estabelecidas por meio da lei, as quais o próprio Paulo diz, gente, para de guardar isso, vocês não precisam guardar datas nem dias festivos, vocês estão livres disso. A gente guarda se quiser, mas isso não vai revelar bênção nem maldição, isso não vai melhorar nem piorar a vida de ninguém. Você faz se você quiser. Eu amo a cultura judaica. Então vai lá, faz o que você quiser. Eu prefiro a liberdade de não precisar ser circuncidado. Eu prefiro isso. Entendeu? Mas quando esses caras malucos eles começam a se definir, por exemplo, Marcion, já falei algumas vezes na igreja sobre Marcion, era um gnóstico. O cara ele se levanta dizendo, não, eu já decidi quais são os livros da Bíblia, eu já decidi qual é o cânon. Ele desconsidera grande parte dos evangelhos sinópticos. O evangelho de Lucas, por exemplo, ele mata os primeiros 4 capítulos, praticamente todos, porque Jesus ele tem que vir completamente em espírito, ele não cria, baseado no chamado maniqueísmo. Maniqueísmo, ele traduz, primeiramente, existe um Deus que criou a carne, que é um Deus mau, e existe um Deus espírito que ele vai vencer esse Deus que criou a carne. E Jesus ele vem na manifestação espiritual. Jesus nunca foi feito em carne. Lembra que João disse
para nós provarmos o Espírito, se ele é de Deus ou é segundo o anticristo, se ele não confessa que Jesus veio em carne. Era um combate direto a esse tipo de gnosticismo maniqueísta. Era um combate direto, para vocês entenderem. Mas esse cara Marcion, ele se levanta na época e a igreja precisa se defender, porque eu vou dizer, cara, os gnósticos, eles são exímios missionários. Os caras, e a doutrina deles, cara, é muito envolvente. Os caras começam a juntar um monte de ideia legal. É ou não é? Esse povo que gosta dessas filosofias, seja judaicas, o povo que é apaixonado por essas coisas, eles vão juntando calendário com isso, alinhamento disso e não sei o que, e vão juntando todas essas coisas, gente. E aí todo mundo fala, cara, que revelação louca, porque o povo não é ávido por conhecimento de Deus, eles são ávidos por técnicas de manipulação das coisas em prol da própria vontade. E aí, foi necessário que a igreja tomasse algumas providências. Sim, foi necessário. Dentre as providências que a igreja tomou, foi primeiro, estabelecer o credo niceno, que mais à frente vai ser traduzido lá, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, e ele vai falar que veio em carne, nascido da Virgem, vai colocar todas estas coisas, porque para Marcion, Jesus, eles cortam os primeiros 4 capítulos e de repente Jesus apareceu em Cafarnaum. Ou seja, um espírito desceu e agora ele fala em Cafarnaum. Não, eles descartam a genealogia. Jesus não pode ter genealogia, ele não pode ter nascido dessa forma. Mas não somente isso, tem-se que também definir qual é o cânon. E como que se define qual é o cânon? Vai ter que se buscar a autoridade interna e externa. A gente consegue mapear quem foi o autor daquele livro? E aí, tentando se mapear por tradição, e a tradição consegue ser muito precisa nisso. Eu não duvido, apesar de não aparecer que Mateus escreveu o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, eu não duvido que foi Mateus, ou Levi, né? Eu não duvido que tenha sido ele. Não duvido também que Marcos tenha escrito o Evangelho de Marcos a pedido e com auxílio de Pedro. Eu não duvido que o Evangelho de João foi escrito por João, meu Deus, é a cara de João. Até quando ele fala dele mesmo na terceira pessoa, o discípulo que Jesus amava. É ou não é? É lindo ouvir isso. Eu não duvido que Lucas escreveu Lucas. E nem que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Mas também tinha que ter a evidência interna, que significava a coerência dos textos. Mas não somente isso. A interpretação da Escritura precisava seguir certa ortodoxia, sim. E quem eram os melhores para interpretar a Escritura? A igreja primitiva entendeu que a melhor forma de se interpretar a Escritura com mais pureza era buscar aqueles pastores, presbíteros, que conseguia se traçar uma relação direta com os apóstolos. E aí que começa essa doutrina da autoridade apostólica, que agora só a gente mapeia o Papa até Pedro. Caramba, se você vai para a essência, as guerras que teve aí, padre matando Papa, padre indo contra isso, era uma loucura. A Igreja Católica vira um negócio de louco durante a história, só quem não quiser ver. Por exemplo, a Assunção de Maria, não tem lugar nenhum, os caras foram criando, até agora no século XX dizer que Maria foi assunta aos céus. Agora. Diversas doutrinas vão sendo construídas depois de mais de 1000 anos, mais de 1 milênio de proximidade com os apóstolos, e aí o Concílio de Trento diz o seguinte: o que o Papa diz que é. E ainda aparecem os jesuítas, né? Que eles vão ali, como é que é o nome do cara? Justino de Loyola, esse é o nome do primeiro jesuíta, ele que cria a ordem dos jesuítas. Ele vai dizer o seguinte, eu esqueci agora o nome dele, acho que é Justino de Loyola, depois vocês pesquisam aí no celular, talvez eu tenha esquecido o nome.
Mas os jesuítas, eles viram o seguinte, fala, Papa, a gente vai aqui se posicionar contra a reforma protestante. Agora é a contra-reforma. E eles abordam da seguinte forma, se o Papa diz que vermelho é verde, ponto final. Aí o Papa fala, cara, isso é perfeito para mim. E aí todo tipo de incoerência, loucura, começa a se estabelecer em cima desse tipo de principado. Nota que Jesus, ele está atacando principados na época dele, principados que se basearam numa ortodoxia que vai tentar defender a palavra de Deus contra aquele platonismo, aquela filosofia grega que agora vai se sincretizando com a fé mosaica. Por isso que Jesus fala, cara, vocês não entenderam nada. Não foi o sábado, não foi o homem que foi criado para o sábado. O sábado existe para o homem. O descanso, o homem não foi criado para o descanso. O descanso que foi criado para o homem. O descanso que foi estabelecido para o homem. E aí Jesus vai ordenando as coisas e destruindo esse tipo de principados, de potestades nos nossos dias. Essas doutrinas triunfalistas de prosperidade, tudo isso se levanta como principados terríveis. Existem pessoas que estão sendo visitadas por um espírito de altivez, de orgulho, de falta de humildade, porque estão sendo doutrinadas dentro de ensinos diabólicos. Que tentam dar uma reinterpretação totalmente desconexa do próprio espírito do Evangelho. Principados, potestades, nem sempre vão se manifestar, né? Igual tinha um amigo meu que ele falava lá do Novo Gama, na torre da Telebrasília do Novo Gama, fica assentado o principado do Novo Gama, entendeu? Lá no tronão dele, aquelas pernas. Cara, que doideira, velho. Os caras estão vendo já tá ficando um negócio de esquizofrenia. Tá ficando dessa forma. Os caras já estão vendo que não existe. Principados se estabelecem não só dessa forma, mas se estabelecem debaixo daquilo que parece ser verdadeiro, legítimo, autêntico, aquilo que é atrativo, aquilo que é encantador. E Babilônia tem tantas doutrinas que nos encantam. Tem tantas coisas que são atraentes aos olhos, desejáveis para dar entendimento. É tão bonito, parece que aqui floresce tanta árvore da ciência do bem e do mal, que é só pôr a mão de um lado do outro, você come e você se esbanja em frutos da ciência do bem e do mal. Frutos que nascem dessa altivez diabólica, que centraliza normalmente o homem, que não entende coisas como Paulo ensinou. Buscai as coisas simples, acomodai-vos às humildes. Eu sou rei, sacerdote, cara. Tá pensando o quê? Tá achando o quê, meu irmão? Eu pegar minha coroinha, colocar diante do... Nada, coroa é coroa. Dinheiro, a política, a dependência, não do Senhor, mas dos diversos rios. Eu falei de vocês que a Mesopotâmia, cidade entre rios, Mesopotâmia. Significa região entre os rios, quer dizer. O Nilo também representa esse tipo de divindade que foi destruída. Tudo aquilo que vai contra a dependência única do Senhor, única no Senhor, se torna um principado nos nossos corações. Se torna. Nós temos os nossos Nilos de estimação. Figuras políticas.
Nós temos visto que a necessidade de exaltar o nome do mito está dando o que está dando hoje. A necessidade de elevar a glória de um homem está destruindo uma dinastia para a glória de Deus. Entendam isso. Canaã, já falei para vocês, o maior rio de Canaã, ele tinha 200 quilômetros de extensão. O Nilo tinha 1.000 quilômetros de extensão. E parte do Jordão, que nasce no Hermon, vai descendo, a maior parte dele ele vai correndo abaixo do nível do mar, ele desemboca lá no Mar Morto, que fica 400 metros abaixo do Rio do Mar. Ele desemboca no Mar Morto. No Mar Morto. Ele termina no Mar Morto. O Rio Jordão é um riacho. Falei para vocês que o ponto mais profundo do Rio Jordão dá 5 metros de profundidade, cara. A gente tem córrego aqui que dá isso, que a gente chama de córrego. A região de Canaã, ela é extremamente dependente da bondade e da graça de Deus, senão ela não prospera. O norte, que é a melhor parte, ficou com o reino de Israel, que é a parte mais próspera, ainda assim é muito dependente. Porque senão a chuva, e a gente falou disso em encontros passados, quando Elias diz, não vai chover, só vai chover quando eu disser que é para chover, meu amigo, é desesperador. Fome vai assolar aquele povo. O milagre daquele povo não era achar petróleo, não era achar ouro, entendeu? Era principalmente água, porque a água representa essa dependência do Senhor. O Senhor está dizendo para Moisés, eu vou te mandar para uma terra que emana leite e mel. Só que emanar leite e mel dessa terra, isso só acontece quando a dependência se estabelece unicamente na graça de Deus. Cara, isso é Paulo falando. Paulo discerniu isso na existência e na vida dele. Ele diz, de boa sorte, muito mais me gloriarei nas tribulações, nas angústias, nas fraquezas, nas perseguições, porque ele me disse, depois de eu ter orado 3 vezes, me livra desse mensageiro de Satanás que me humilha, que me esbofeteia, que me joga para baixo, porque eu tive as mais excelentes revelações, porque os meus olhos contemplaram o indizível. A minha graça te basta, ele está dizendo. E o povo de Israel vai para um local, Deus diz, lá emana leite e mel. Mas sempre baseado na graça do Senhor. E esse povo vai para lá com o coração extremamente voltado para a idolatria. As murmurações, a adoção agora de novos deuses. Eu estou próximo dos altares erigidos, locais que foram erigidos em Siquém, em Betel, em Berseba, que fica lá embaixo no sul. Estou próximo desses lugares sagrados. Então, vamos subir aos montes, vamos estabelecer novos altares. Cara, o povo que vivia aqui antes sacrificava aos Baalins. E, meu irmão, eles tiravam cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. Sabe o que nós vamos fazer? Para sacrificar também. Destronar esses deuses é um dos objetivos da igreja no seu ministério de luta e batalha espiritual. Amém, Jesus. Graças a Deus. Com o Senhor à frente. É uma responsabilidade nossa.
E essa responsabilidade ela não vai ser compreendida pelos que são idólatras. Como eu disse, os profetas do exílio, normalmente eles ficam ilhados, mas eles já estão no exílio e ainda vão ser exilados quase que do meio do povo, porque eles só falam o que ninguém quer ouvir. E quem não está no exílio ainda é erguido como aquele que atinge o moral das tropas que eram para vencer os exércitos inimigos, como Jeremias. O cerco de Jerusalém, nós já falamos disso, ele fica falando, olha, não vai dar certo, vocês vão morrer tudo. Melhor coisa era vocês baixar as armas, falar assim, não, a gente vai preso com vocês. E aí o pessoal vira, tem que tirar esse cara de falar isso, cara, porque os soldados, eles ficam, acaba a empolgação dos caras para lutar, velho. Ser profeta no exílio não é algo simples. Uma igreja que se manifesta como remanescente fiel. Como nós falamos no último culto, 7 igrejas, 2 que conseguiram ser aprovadas pelo Senhor. E uma delas é aquela igreja que está sendo extirpada, que está sendo morta, que está sendo assassinada, que o sangue dela está sendo derramada como semente. Sobra uma para conseguir viver de modo fiel e em fraqueza em tempo de paz. Mas os profetas da prosperidade estão todos aí. Eles conseguem os melhores financiamentos. Eles vão conseguir. Eles vão conseguir os melhores acordos políticos. Eles vão conseguir encantar o povo com suas palavras mágicas, com seu discernimento das coisas mais ocultas. Mas pouco eles trazem de revelação, de escatologia, de mensagem genuinamente profética. É duro falar disso. A nossa luta no exílio não é qualquer luta. Mas para finalizar, foi tempo demais que eu tomei. Para finalizar, o nosso Senhor vai à frente. E também vai atrás. E nos cerca de todos os lados. E guarda o nosso coração em pureza, em santidade, em náusea contra o pecado, da altivez, da idolatria, da vaidade, da necessidade de reconhecimento. É a obra de justiça que esconde a mão esquerda da mão direita. Tudo isso, o Senhor vai nos livrando e nos ensinando o que é ser como Cristo foi. Corações que realmente se rendem, se prostram totalmente à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Senhor Deus e Pai, quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Quando nós afiamos a nossa espada, nós sabemos que é o Senhor que vai à frente com a espada do Espírito já cortando e fulminando. Nós vivemos num tempo onde a idolatria alcançou proporções inimagináveis, Senhor. Deuses se erguem de todas as formas, de todos os lados, na forma de espelhos,
da nossa própria autoimagem, da sede de reconhecimento, da vaidade, da altivez do nosso coração. E o caminho é nós nos prostrarmos e nos humilharmos, Deus. O caminho é nós nos estremecermos diante do poder que habita em Ti, Pai. Que o Teu poder nos faça cair como mortos, para que nós sejamos erguidos pela Tua forte mão. E que os principados que se manifestam nas regiões celestiais, que são as regiões de batalha das nossas mentes, que estes principados, eles venham a cair um por um, porque esse mundo vai querer nos seduzir. Há encantos dos mais belos, há manjares dos mais atrativos, há revelações de coisas que aparentemente são ocultas, mas na verdade é de um ocultismo velado de fé cristã e que precisa ser derrubada, aniquilada pelo Teu poder. Quando nós entendemos a quem nós servimos, e que nos guarda da nossa e nos livre, vai nos livrando da nossa altivez, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa arrogância. E nós sabemos que Tu és aquele que tem poder para derreter os montes como a cera diante do fogo. Aleluia. Quando nós entendemos isso, ó Pai, e nós nos prostramos, nós deitamos Aleluia. Diante dos Teus pés. Aleluia. Teus pés que reluzem como bronze polido, sem a capacidade de erguermos os nossos olhos para contemplar os Teus olhos que vêm como chama de fogo em juízo contra a nossa perversão. E nós nos mantemos ali prostrados, num clamor de misericórdia e de auxílio. Glória a Jesus. A Tua resposta é estender o Teu braço forte e nos pegar pelas mãos. Nós entregamos as nossas coroas a Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti. Que o Senhor esteja à frente, esteja à nossa destra e cuide também da nossa saída. O guarda de Israel que não cochila e que não dorme e que guarda a Tua igreja, que é o Israel de Deus. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus.